Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Oi, tudo bem? Eu sou o Sérgio Amaro Alves, eu sou escritor e sou estudante de História da Mackenzie. É com grande prazer que eu estou aqui com todos vocês nesse belo dia, graças a Deus, todos nós aí, tá certo? Bom, vamos lá. O que eu quero discutir aqui hoje, gente? Eu quero discutir umas questões que têm me intrigado muito ultimamente, que é um discurso hegemônico, como em toda a sociedade brasileira, latino-americana, africana e mundial, que é o discurso anti-Europa a todo custo, né? E isso se deve a várias questões políticas, sociais, culturais, etc., que a gente já sabe, né? Que foi a colonização da América, a dizimação e a usurpação das terras indígenas pelos europeus, a escravidão negra, que foi uma coisa muito desumana, muito injusta, que também vai pesar nisso, e a exploração de riquezas, tal, e depois a concentração de riquezas na Europa, e depois a própria xenofobia dos europeus, com nós latino-americanos, africanos, e etc, 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 etc. Nesse meu vídeo, eu vou querer refletir sobre esse sentimento anti-Europa, hegemônico não só no Brasil, mas também boa parte do mundo, esse discurso revanchista e ressentido de nós colonizados contra os colonizadores europeus. Também vou falar sobre a questão do sul do Brasil e também vou falar da questão do papel que o Brasil deve buscar em relação nas relações internacionais no mundo inteiro. Bom, vamos lá. Eu tenho observado ultimamente um discurso hegemônico nas redes sociais, nas academias, esse sentimento anti-Europa, anti-branco, hegemônico na nossa sociedade, devido a questões históricas, devido ao racismo, devido a questões de dominações culturais, enfim, o preconceito, a rejeição, etc, etc, etc. Mas para a gente se localizar no tempo, nós precisamos voltar a 6 anos atrás, quando esses discursos se tornaram hegemônicos, não só nas redes sociais, como em todo o mundo mediático, redes sociais e acadêmico. Vamos voltar. 2020. Plena pandemia, em uma cidade dos Estados Unidos, acontece uma morte que vai chocar o mundo inteiro, que é a morte do homem negro George Floyd, que morre de forma brutal e injusta pelo policial, ajoelhando e asfixiando de forma desumana George Floyd, tirando a vida de um pai de família, homem negro e etc. E aí, a partir dali, mesmo com a pandemia e com o pedido de restrições, a população negra e até branca e até o resto do mundo vai se manifestar ativamente contra aquele comportamento brutal daquele policial contra George Floyd. E a partir dali vai ser começado a levantar muitas questões, não só nas redes sociais, como em toda a grande mídia, meio acadêmico, a questão dos Black Lives Matter, do antirracismo, enfim, todas essas questões que devem sim ser discutidas por nós. Mas a partir dali você começou a ver também um grande financiamento de empresas, instituições acadêmicas, midiáticas, para discutir a questão do racismo, para discutir a questão da branquitude, enfim, exatamente. Mas a partir dali, eu vou começar a observar um grande comportamento de ressentimento de negros e de outras minorias contra o famoso homem branco cristão ocidental. Não vou tirar a razão, porque eu também conheço história e eu sei da opressão e eu sei das injustiças que foram cometidas contra esses grupos em nome de um dito homem ideal, civilizador, homem branco europeu que sempre se vendeu como superior a todos nós, o que também é uma grande babaquice e arrogância, que não vamos negar, a prepotência e xenofobia europeia contra o resto do mundo, sobretudo contra aqueles que foram suas antigas colônias. Vamos lá. A partir dali, eu vou começar a ver
grandes amostras de estudos históricos, feito por vídeos de inteligência artificial, feito por historiadores mais progressistas, decoloniais, criticando sem dúvida o eurocentrismo, a colonização, os abusos históricos, tal. Só que por detrás dessas narrativas, eu vou começar a observar que nos comentários muitos grupos que dizem combater o racismo, que dizem combater comportamentos de ódio do homem branco, racista, nazista contra minorias, esses mesmos grupos vão começar a utilizar os mesmos argumentos dos racistas, dos nazistas, para atacar os brancos, para atacá-los num discurso ressentido, num discurso de raiva e de inconformismo social histórico contra as injustiças sociais e humanas até então. E eu vou começar a ver que esse discurso vai começar, e ainda mais no Brasil, que é um país altamente diversificado, com uma grande população negra, mestiça, mas também com uma população branca considerável. Vai começar a haver uma grande briga política e que, infelizmente, questões raciais e étnicas, que sim, devem ser debatidas, mas debatidas no sentido positivo e não no sentido negativo, para dividir a população e colocar brasileiros contra brasileiros, ricos e pobres, brancos e negros, homens e mulheres, uns contra os outros, que é um discurso que não é positivo para ninguém. É a partir desse discurso que a gente vai começar a ver. Também tem a ascensão do bolsonarismo pela direita, a luta e a resistência esquerdista com o lulismo, né, com o PT, né, com o Lula, né? E aí vai de você, quem você apoia, quem você se opõe. Cada um é livre para expressar sua opinião e ter sua opinião. E a partir dessa polarização, a gente vai ver que após as eleições de 2022, vai ter novos atritos, né? Sobretudo entre Sul e Nordeste, por causa de, entre aspas, o Sul majoritariamente apoiar o Bolsonaro, que representa a direita, e o Nordeste majoritariamente apoiar Lula e o PT, a esquerda, nas eleições do qual o petista vai sair vencedor. E aí tem todas as questões das manifestações do 8 de janeiro, polarização, prisão do Bolsonaro, enfim, todas as discussões que eu deixo para cada um de vocês tomar partido e defender o que vocês acham melhor. Por outro lado, o discurso Sul versus Nordeste, ele vai se acentuar. E ele vai se acentuar por vários motivos. Primeiro, não só pela derrota de Bolsonaro e da direita no Sul para o PT do Nordeste, para o PT de Lula no Nordeste, como também a corrente de imigração, não só de imigrantes de fora, mas também de paraenses que vão sair do Pará em busca de uma vida melhor, de uma vida mais confortável em Santa Catarina. Com um estado com grande IDH, com grande desenvolvimento social, econômico, etc. Um estado que antes da colonização, obviamente, era habitado por indígenas, depois vai ser usurpada por portugueses, e depois vai vir negros, quando são escravizados, e depois vai ser uma região que vai receber uma grande massa de imigrantes alemães, italianos, europeus e etc. Enfim, agora com a chegada dos paraenses nativos, os brasileiros naturais do Brasil mesmo, vai começar a haver um grande choque cultural dos catarinenses, até então acostumados com a sua cultura europeia, com os paraenses, que são de outras etnias, de outras origens, são bem mais brasileiros, são bem mais miscigenados, e vai haver esse choque cultural entre os catarinenses, com a sua cultura europeia dominante, com esses migrantes do Pará vindo em massa para o Santa Catarina. Claro, eu condeno, obviamente, qualquer comportamento xenofóbico e preconceituoso. Mas vamos lá. E a gente vai ver políticos de direita e até governador se posicionando contra essa migração, alegando que essa migração geraria uma ameaça não só à cultura catarinense, como também poderia trazer problemas sociais, segundo eles,
como o aumento das periferias, criminalidade, etc. Mas eu também olho para o outro lado dos paraenses, que são brasileiros, que são do mesmo território, que estão indo ali constante em busca de uma vida melhor, de uma vida confortável, de uma vida mais digna, que não encontram no estado de origem, que é o Pará, que também é um estado muito rico naturalmente, mas com muitos problemas sociais, que a gente também sabe que o Pará tem e que o Pará enfrenta, historicamente. Vamos lá. Aí tá havendo um grande embate agora entre esses políticos de direita catarinenses que defendem a preservação da cultura europeia catarinense contra a esquerda, jornalistas esquerdistas, midiáticos e até a própria população brasileira, que vai olhar com muito ceticismo e com muito ressentimento a população do Sul por enxergá-los, por várias questões, como racistas, preconceituosos, xenófobos, etc, 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 por não querer acolher outros imigrantes que também são brasileiros, assim como eles. Então vamos entrar na questão. Aí que eu vou entrar. Aí entra aquele grande debate, aquele grande discurso midiático da esquerda, e também não menos ressentido, que vai falar assim, desculpa, que vai falar assim, essas terras eram dos indígenas, depois vieram os portugueses, depois vieram os negros na condição de escravizados, e aí depois vem esses alemães, italianos, que ganharam terras, que foram privilegiados, tal, e que eles não têm o menor direito de falar do resto do Brasil, tal. Eu vejo esse discurso com entre aspas. Há uma verdade nesse discurso, mas também há um discurso ideológico de ressentimento contra esses imigrantes europeus que se instalaram no sul do Brasil. Primeiro, vamos falar a verdade. Claro, todos nós sabemos que essas terras eram dos indígenas, dos caboclos, que depois foi apropriada pelos portugueses. Também houve uma migração de negros e também depois vieram os alemães e italianos que receberam essas terras. Mas tem uma coisa que nenhum deles tem coragem de falar. Boa parte desses imigrantes alemães e italianos que se instalaram no sul eram de origem pobre. E vamos falar a verdade. Sim, ganharam terras, mas o governo deu terras, mas o governo não deu apoio, assistência e auxílio para esses imigrantes que ganharam essas terras. Tanto é que eles tiveram que administrar essas terras sozinhos, tiveram, obviamente, conflitos com os indígenas, que aí entra outra questão, né, que é a disputa de terra com os indígenas, que também já eram daqui e que também têm tanto direito quanto eles, porque também são tão, e até os povos originários são os brasileiros de fato, mas também esses imigrantes alemães e italianos, eles receberam essas terras, mas tirando esse ganho de terras, o governo brasileiro quase não auxiliou ou não apoiou eles em muitas coisas. Tanto é que eles tiveram que criar um sistema de sobrevivência para cultivar suas terras, empreender e fazer essas regiões começarem a engrenar até um certo progresso. Tanto é que, por exemplo, entra aquela questão de Getúlio Vargas, que ele proibiu as línguas alemãs, italianas e japonesas de serem faladas por serem inimigas dos países inimigos do Brasil, depois que o Brasil declarou a guerra no eixo. E ninguém fala das perseguições que o próprio Vargas e seu governo fizeram aqueles imigrantes daquelas regiões, mas também ninguém fala que, por exemplo, em regiões de Santa Catarina, até os próprios colonos alemães solicitavam para o governo brasileiro criar escolas para os alemães serem integrados na sociedade brasileira e aprenderem o português. Só que o governo brasileiro, por muito tempo, negou a criação dessas escolas para as populações europeias imigrantes no sul, o que fez com que eles ficassem isolados e tivessem que realmente aprender suas próprias línguas, alemãs, italianas, etc, 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 etc. E também depois ninguém fala das perseguições que o próprio Getúlio Vargas fez contra esses imigrantes, que tinha sim muitos que tinham ligações com o nazismo, mas tinha muitos outros que não tinham nada a ver.
com o regime nazista ou com a ligação com o fascismo italiano ou alemão. O que acontece? Depois vai passar os anos, tal, e claro, eu não vou deixar de falar que vai se criar sim um sentimento de racismo e xenofobia, um sentimento de superioridade, não vou generalizar, mas diante de alguns sulistas com relação ao resto do Brasil. Porque eles vão falar assim, ó, nós somos uma cultura europeizada, nossas cidades, entre aspas, não todas, né, porque no Rio Grande do Sul, no Sul também tem muitas regiões com pobreza, com desigualdade, com exclusão. Mas o que esses imigrantes vão falar? Ó, na maior parte das nossas cidades tem desenvolvimento, tem qualidade de vida, tem melhor distribuição de renda do que o resto do Brasil. O que alguns fatos até comprovam estatisticamente, sobretudo em cidades majoritariamente colonizadas por alemães. Que os alemães vão ter a noção, até pela religião luterana, de melhor distribuição de renda do que de resto dos países. Mas eu vou falar primeiramente porque o Sul, e sobretudo essas cidades colonizadas por alemães e italianos, acabou vingando no sentido de DH. Primeiro, claro, obviamente, eles ganharam terras, mas tem um fator que ninguém fala. Essas terras eram cultivadas em pequenas propriedades. Sobretudo os imigrantes alemães, eles não tinham a mesma noção do colonizador português que veio aqui, que queria grande propriedade, com muitos escravizados, etc, etc, etc. Não! Esses imigrantes, eles vieram com noção de pequena propriedade. E pequena propriedade, distribuição entre eles de pequenas propriedades, e isso ajudou a criar uma menor desigualdade entre eles ali. Esse também é um dos fatores. Outro fator, os imigrantes europeus que vieram para o sul do Brasil, eles também vieram com conhecimento comercial e espírito empreendedor, que infelizmente nós, mestiços brasileiros, devido à sonegação do Estado brasileiro de nos educar, de nos dar educação técnica, científica, tal, esses imigrantes que vinham da Europa para cá, eles já tinham certo conhecimento comercial, empreendedorístico, e isso vai ser importante para a sobrevivência deles e para a construção da autossuficiência econômica desses grupos. Esse também vai ser um fator que muita gente não quer falar ou não quer tocar nesse assunto. Não estou falando que há povos que são melhores que os outros, não. Somos todos iguais e somos todos humanos, com certeza, e temos a mesma capacidade. Mas a negligência do Estado brasileiro em educar nós, mestiços e negros, na sociedade brasileira, é que vai criar essa disparidade e essa desigualdade entre nós e os filhos dos imigrantes que vão vir aqui no Brasil. Então quem tem essa dívida com a população brasileira não é necessariamente os brancos, filhos de imigrantes, mas é sim a elite brasileira e o Estado brasileiro que nos negou essa educação e esse acesso a essa formação, a esse conhecimento que todos nós necessitamos e precisamos. Voltando, qual é a outra discussão? A partir dali, com esse desenvolvimento, os sulistas eles começarem a ver o resto do Brasil, eles vão criar um sentimento, não vou falar só de superioridade, mas de autodeterminação, no sentido de achar assim, ó, nós do Sul somos, entre aspas, nós temos a cultura europeia, temos cidades, entre aspas, um pouco melhor organizadas que o resto do Brasil, então eles vão começar a criar um sentimento de que eles têm que ser autônomos, de que eles têm que ser independentes do resto do Brasil e que eles não têm nada a ver com o resto do Brasil, que o resto do Brasil, eles vão achar, devido à nossa miscigenação, eles vão nos enxergar como, como corruptos, como incultos, como sem culturas, como um povo alegre, mas eles vão nos enxergar como um povo bobão, assim, que não tem cultura europeia, que tem muita criminalidade em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Nordeste, e aí sim, não vamos negar, eles vão criar esse sentimento de se achar, não vou generalizar, porque eu também tenho muitos sulistas que eu creio que são boas pessoas e que não compartilham desse preconceito, mas vamos dizer que hegemonicamente vai criar esse sentimento de autossuficiência,
do Sul com o resto do Brasil, etc. E aí que vai gerar os sentimentos de xenofobia, racismo e aversão deles a nós e às outras pessoas de outras regiões do Brasil. Certo? Não vou ficar apontando quem tá certo ou quem tá errado nessa história. Sou totalmente contra racismo, xenofobia, preconceito. Mas há questões nesse debate histórico e cultural que não são colocados nas pautas do dia a dia, na grande mídia, pelos grandes sociólogos e pelos grandes acadêmicos da sociedade brasileira. Vamos lá. Voltando a falar agora do anti-europeísmo. Então, esse discurso de nós latinos, africanos, contra os europeus ficou muito hegemônico. E sobretudo com a xenofobia dos europeus contra nós brasileiros, vai ficar mais evidente o nosso ressentimento contra eles, né? Sobretudo os portugueses, porque a gente vai falar assim, tá certo, eles vieram aqui, nos exploraram, nos saquearam, mas agora quando nós brasileiros estamos migrando para lá, eles nos tratam mal, nos enxergam como se a gente fosse de outro mundo, de outro planeta, e não tentam ter um pingo de empatia, de entender nós brasileiros, de entender nossa história, tal. E eu vou falar que muito disso não é culpa nem de nós brasileiros. Muito parte disso, eu não vou generalizar, mas muito parte disso é a culpa e a ignorância dos europeus com nós, latino-americanos e africanos. Porque o que a gente vê? O que fica evidente, sobretudo no ensino de história na Europa? Para os europeus, obviamente, eles vão estudar a Europa como se fosse o centro de tudo, como se eles fossem os bambambãs, como se eles fossem os descobridores de tudo. Mas quando vai falar de nós latinos americanos, ou os africanos, ou os asiáticos, quase não se fala de nós nas escolas europeias, no ensino de história, e quando falam de nós com aqueles velhos estereótipos. Que todo brasileiro mora no meio do mato, que todo brasileiro é índio, é negro, mora no Rio de Janeiro, cheio de traficante, favela, criminalidade, que a gente mora em cima do mato, enfim. Os europeus e até os norte-americanos, eles vão continuar a se prender a estereótipos completamente negativos de nós. Estereótipos muitas vezes injustos e construídos de formas vexatórias e desrespeitosas. Não só pelos europeus, mas com os norte-americanos, no sentido de deles se tratarem como civilização e nós, brasileiros, sermos tratados como submundo, como selvagens, essas coisas. Pensamento colonial que até hoje não foi superado, ou que muita parte dos europeus, inclusive europeus e norte-americanos, não fazem questão de desconstruir ou de se aprofundar sobre a nossa história para não nos entender melhor. Uma grande prova desse desconhecimento dos europeus sobre nós latinos e africanos é deles acharem que nós não somos ocidentais só porque não somos brancos. Quando, por exemplo, muitos países africanos e até nós países latino-americanos falamos a língua deles, dos colonizadores, inclusive muitos de nós seguimos a religião deles, o catolicismo, o protestantismo, e eles vão nos tratar como se a gente não fosse parte do Ocidente, como se para eles só existisse Europa e os Estados Unidos e não existisse mais nada além deles no mundo. Uma exclusão injusta e completamente desconhecedora das nossas histórias, dos nossos sofrimentos, da escravidão, do colonialismo e todas as injustiças que nós sofremos. Ou seja, eles vão partir do pressuposto: não são brancos, logo não são ocidentais. O que é uma exclusão completamente injusta e ignorante. Então às vezes o pessoal fala assim: o brasileiro que paga pau para europeu, norte-americano é ignorante. Não somos nós que somos ignorantes. Eles é que são ignorantes, porque são eles que desconhecem a nossa história. Pega nós brasileiros em geografia. Nós conhecemos quase todas as capitais da Europa, dos Estados Unidos, mas pergunta se eles conhecem alguma capital que seja aqui da América do Sul, ou da África, ou de algum lugar. Eles não sabem, ou até sabem, mas se sabem são poucos, ou então fingem não conhecer com aquele sentimento arrogante de autossuficiência, tal. Enfim. Agora, falando do anti-europeísmo brasileiro,
mas agora também falar do puxa-saquismo norte-americano que existe entre nós brasileiros. Nós brasileiros tendemos a atacar a Europa, a demonizar a Europa. Logicamente, pelo colonialismo, pela escravidão, pela dizimação, exploração de povos que sim houve durante a história. Desculpa, tá? Mas assim, a gente ao mesmo tempo que demoniza o europeísmo, a Europa, eu vejo muitos brasileiros que demonizam a Europa, mas ficam pagando um pau pros Estados Unidos. O que também não deixa de ser um viralatismo enlatado assim. Não pense vocês que eu sou anti-americano. Tem muitas coisas nos Estados Unidos que eu admiro. Empreendedores, personalidades. Não vamos deixar de falar. Eu admiro particularmente Benjamin Franklin, um dos pais da independência dos Estados Unidos. Eu admiro Abraham Lincoln, que lutou contra a escravidão nos Estados Unidos. Eu admiro Franklin Roosevelt pela sua liderança durante as crises de 29 e a Segunda Guerra Mundial. Admiro os Kennedys pela sua luta pelos direitos civis dos negros, né? John Kennedy vai ser assassinado, depois vai ter o Lyndon Johnson, que vai assinar as leis civis, e também o Robert Kennedy, que lutou pela integração dos imigrantes porto-riquinhos, católicos, e que o Robert Kennedy, inclusive, defendia uma relação, no seu livro Desafio para a América Latina, ele vai defender uma relação mais justa dos Estados Unidos com os países da América Latina, cooperando com o seu desenvolvimento. A gente sabe que não vai acontecer porque assim como John Kennedy, Robert Kennedy vai ser assassinado também. No mesmo período contemporâneo, Martin Luther King também vai ter minha grande admiração. Enfim, além de atores americanos, que eu vou ter sim um certo admiramento pelo seu trabalho, etc, etc, etc. Alguns filmes de Hollywood. Mas eu também vejo os Estados Unidos como uma ressalva. Porque aqueles que estudam história, mas de forma imparcial, sabem que os Estados Unidos fez intervenções econômicas, políticas na América Latina, sobretudo pós-Guerra Fria, apoiando ditaduras, muitas vezes retrógradas, reacionárias, que prejudicaram em muito o desenvolvimento dos povos latino-americanos, ditaduras alinhadas aos interesses norte-americanos, em nome de combater a expansão comunista soviética na América Latina. Por outro lado, quem vê bem a política até os dias atuais, sabe bem que os Estados Unidos fica a todo momento, independente se você é de direita ou esquerda, se você vê bem mesmo os Estados Unidos, eles têm uma postura bem arrogante com os países da América Latina, com os povos latino-americanos, e que eles ficam a todo momento tentando boicotar politicamente, economicamente nossos países. Aí o pessoal fala assim, mas ele, por exemplo, mas o Trump tá fazendo certo, tá tentando boicotar o Lula, que é outra coisa. Independente se você é de direita, esquerda, gosta de Lula, gosta do Trump, vamos deixar bem claro as coisas. Trump tem uma postura bem arrogante com relação à América Latina. Não só ele, como os republicanos no geral, eles têm uma postura bem arrogante e prepotente com a América Latina. Trump e o seu próprio filho já disseram em várias entrevistas que a América Latina é o quintal deles, etc, etc, etc. Mas o que eu também vejo, muitos brasileiros, em nome de questões ideológicas, políticas, se aliam aos Estados Unidos e se aliam ao Trump por questões políticas, religiosas, etc., por identificações ideológicas, e vem o Trump como um salvador da pátria, como um salvador dos Estados Unidos, do Brasil e do mundo, etc, etc. E com todo respeito, vocês podem discordar de mim nos comentários, tal, mas eu vou ser bem sincero que a única coisa que o Trump visa é poder, grana, dinheiro, soberba, imperialismo sobre outros povos. Trump não tá nada preocupado em defender o cristianismo, ele não tá nada preocupado em defender o Ocidente. Só pra você ter uma ideia, o Trump, ao meu ver, na minha análise geopolítica, Trump tá sendo um dos grandes responsáveis pela fragmentação do Ocidente hoje. Por exemplo, Trump está arrumando brigas
com todos os aliados políticos históricos dos Estados Unidos, Canadá, Europa, OTAN. Ele está arrumando todas as brigas políticas contra esses históricos aliados, e até com o México, com a América Latina em geral. Ele está arrumando todas as brigas políticas. Ele quer fazer uma política de compadres com o Putin, por ter uma certa amizade com Putin, com a Rússia, até por identificações ideológicas que eles possam ter, Trump, Estados Unidos e Putin e Rússia. Mas por outro lado, Trump está enfraquecendo o Ocidente totalmente. Quem está ganhando com essa divisão ocidental já tem dois nomes: o próprio Oriente Médio Islâmico, a Rússia, e a própria China está ganhando em todos os sentidos com essa divisão que ele está criando dentro do Ocidente, brigando com seus aliados políticos históricos dos Estados Unidos, criando uma divisão e querendo fazer um jogo político como se fosse uma mesa de empresariado de negócios, do qual Trump tanto se dedicou há tantos anos antes de virar político. Então, não estou querendo ser anti-americano. Respeito a sua visão ideológica. Se você gosta de Trump, gosta de Bolsonaro, tem todo o meu respeito. Se você gosta de Lula, gosta da esquerda, tem todo o meu respeito, tal. Mas assim, inclusive se você for fazer críticas à minha pessoa aqui no vídeo, nos comentários, eu peço que, se for fazer críticas, façam críticas construtivas, tá? Não é pra ficar atacando a minha pessoa, desmerecendo a minha pessoa, porque isso também é falta de respeito, é falta de ética. Eu só peço isso. Se vocês discordarem de mim, falem educadamente, gentilmente, assim, falem assim, ó: Sérgio, eu discordo de você, mas por causa disso, porque eu penso assim, eu vejo assim, eu vou respeitar seu comentário numa boa, mas desde que você respeite a minha pessoa e respeite a minha opinião. Ok? Agora voltando a falar sobre o europeísmo. Esse ressentimento é mais fechado com Portugal, né? Porque Portugal foi o nosso aliado. Aliado não, desculpa, eu errei a palavra. Portugal foi o nosso colonizador histórico. E a gente sabe das opressões, das dizimações dos índios, da usurpação das suas terras, do sistema de grande propriedade de terras que os portugueses instalaram, fazendo explorações agrícolas com os negros nas condições escravizadas, uma condição desumana, injusta contra os povos africanos, o tráfico transatlântico negreiro, enfim, todas essas injustiças que eles cometeram, né? Assim, eu vou ser bem honesto, Portugal gerou muitos problemas estruturais e sociais para o Brasil, não vamos negar. Mas assim, o que muitos brasileiros não levam em conta, muita gente, por exemplo, fica culpando Portugal por tudo de ruim que aconteceu no Brasil, e a gente não pode tirar o deles da reta, mas uma coisa que ninguém fala é que o pessoal fala assim: foi culpa dos portugueses, firmeza. Mas em 1822, o Brasil se tornou independente de Portugal. E a escravidão no Brasil vai continuar e se perpetuar de 1822 até 1888, quando a princesa Isabel vai assinar a Lei Áurea, após muita pressão de grupos abolicionistas e da própria Inglaterra também, por questões econômicas. Porque, tipo assim, eu vejo muita gente no Brasil criticando Portugal, mas eu quase não vejo ninguém criticando a monarquia brasileira. Por exemplo, eles podem falar assim: Dom João fez muita coisa, Dom Pedro II era um cara muito inteligente, era um cara muito estudado, tal. Não vamos negar que os políticos republicanos, em sua maioria, nenhum deles chega ao pé intelectual de Dom Pedro II. Mas também não dá pra gente passar pano pra monarquia e pra Dom Pedro II. Que por mais que eles falassem assim: Dom Pedro era abolicionista, tal, mas Dom Pedro, em grande parte, ele até falou uma vez que preferia perder a coroa do que continuar com o país escravocrata. Mas vamos ser sinceros, Dom Pedro II, com o poder que ele tinha, mesmo não tendo poder total sobre o parlamento, ele podia sim criar uma pressão forte pela abolição da escravatura no Brasil. E não fez ou por passividade ou por medo de contestar os grupos ruralistas, conservadores do Império, ou porque ele mesmo era aliado
desses grupos políticos conservadores ruralistas do Brasil, que além de serem contra a escravidão, eram totalmente contra a industrialização do Brasil. Tanto é que a gente sabe que Dom Pedro II ele vai ter muitos atritos, sobretudo com o Barão de Mauá. Que mesmo o Barão de Mauá sofrendo a oposição do Dom Pedro II e dos aristocratas brasileiros, no final ele vai morrer e vai falar que gostava da monarquia de Dom Pedro II. Mas a gente tem que ver bem a verdade, que foi Dom Pedro II, influenciado pelas elites aristocráticas ruralistas, que vai boicotar totalmente o projeto industrializante de Barão de Mauá. Ou seja, o Dom Pedro II vai usar o poder imperial, vai usar o poder estatal para boicotar o empreendedorismo individual de um dos grandes empresários brasileiros da história, que foi o Barão de Mauá, que queria trazer ferrovia, que queria introduzir o trabalho assalariado. Ele se opôs a tudo isso, e vamos falar a verdade, em nome de vaidades políticas, em nome de vaidades de seus apoiadores aristocratas ruralistas. Então, ou seja, a república, logicamente, no Brasil até hoje nunca foi melhor, porque teve muita estabilidade, teve muitas ditaduras, mas também não dá pra gente passar pano pra família imperial brasileira. Tanto é que eu vou falar a verdade, com todo respeito, a princesa Isabel, com todo respeito, eu vou dizer o termo, mas não interpretem como machismo, a princesa Isabel vai ser muito uma mulher muito mais forte do que os próprios imperadores homens do Brasil para assinar a Lei Áurea. Tanto é que quando foi assinada a Lei Áurea, Dom Pedro II não estava no Brasil. Quem assinou foi a filha dele, não foi nem ele. Então, para você ver como são as coisas. E agora eu vou prosseguir. Agora eu vou falar. Por exemplo, o Brasil também é muito crítico com relação à Inglaterra. Inglaterra, que também não era santa, escravizou muitos negros, dizimou vários indígenas nas Américas, na Austrália, na Nova Zelândia, o que não dá para negar a monstruosidade que foi a colonização inglesa. Tanto é que, diferentemente dos portugueses que foram tolerantes com a mistura étnica, os ingleses foram completamente intolerantes com a mistura étnica. Tanto é que eles dizimaram pra caramba os indígenas, quase não deixou rastro nenhum em seus respectivos países. Mas vamos falar a verdade. Por mais que a Inglaterra não seja exemplo de nada, seja um país colonialista, imperialista, explorador, não dá para negar que historicamente a Inglaterra foi importante sim para o Brasil, quem estuda história. Por mais que a Inglaterra quisesse abolir a escravidão não por motivos humanitários, mas por motivos econômicos, não dá para negar que a Inglaterra tem um papel muito importantíssimo, junto com os abolicionistas aqui de dentro do Brasil, para pressionar pelo fim da escravidão no Brasil. Claro, a Inglaterra queria a abolição da escravidão por questões econômicas, porque não queria que o trabalho escravo do Brasil, agrícola, concorresse com seus produtos. A gente já sabe disso. Por outro lado, não dá para negar que a Inglaterra, por muito tempo, foi o país que usufruiu do trabalho escravizador, mas foi o país percussor a criar movimentos humanitários pela abolição do tráfico transatlântico em boa parte do Ocidente. Por exemplo, quem assiste o filme tem o famoso ministro, um político do parlamento chamado William Wilberforce, um cristão de verdade, inglês, de verdade, protestante, que influenciado por um pastor arrependido do tráfico negreiro, vai ser influenciado por ele e vai começar a lutar fortemente pela abolição do tráfico transatlântico, sobretudo, primeiramente, nas colônias inglesas, e depois ele vai pressionar outras nações, inclusive o Brasil, para a abolição do tráfico negreiro. E a gente sabe que o Brasil, seu governo imperial, junto com suas elites escravocratas, escravagistas de negros no transatlântico negreiro, vão criar todas as resistências possíveis, todos os adiamentos, todas as enrolações políticas para não abolir a escravidão, já que muita gente no Brasil ganhava dinheiro com trabalho escravo e que ganhava com o sistema escravagista no Brasil. E a gente sabe que a sociedade brasileira, pouco estudada e muito avessa ao trabalho,
não queria a abolição da escravidão devido justamente a essa grande dependência que havia do trabalho escravo na sociedade brasileira. Enfim, vamos lá, conseguimos a abolição. O pessoal muitas vezes fala assim, mas não foram incluídos os negros na sociedade, tal. Na realidade, com esse monarquista eu ponho a mão no fogo, que é o André Rebouças, engenheiro negro, amigo do Joaquim Nabuco, que é outro abolicionista, desculpa, que ele vai ter uma ideia sensacional de reforma agrária para a população negra ter acesso à terra, tal. E a gente sabe que a elite brasileira, já inconformada com o fim da escravidão, vai boicotar ele, o Joaquim Nabuco, no parlamento imperial, antes do fim do império, vão boicotar ele, vão jogar ele para escanteio, e até um outro ministro do império, que eu esqueci o nome, ele também vai tentar defender a reforma agrária para a população negra, e ele vai ser boicotado também pela elite aristocrática ruralista do Brasil, resultado, derrubado e logo em seguida proclamação da república, que a gente sabe que não foi uma república real, porque foi uma república promulgada por militares e por aristocratas grandes de terra no Brasil, que vão criar uma república artificial, mas que não vai chegar para a população brasileira por muito tempo. Então o pessoal às vezes fala assim, a república é a grande responsável pela porcaria, vamos falar em português claro, pela desgraça do Brasil. Eu discordo. O problema do Brasil não é a república. O problema do Brasil foi como a república se deu. Foi uma república provocada por militares, pela elite brasileira aristocrata ruralista de terras, desescravizadora. E tipo assim, obviamente foi uma república que inicialmente e até hoje luta para ser uma república verdadeiramente democrática. Uma república que, como diria o historiador José Murilo de Carvalho, não foi porque não dava acesso democrático para a maioria da população brasileira. Então o problema do Brasil não é a república. O problema do Brasil foi como a república se deu e quem proclamou e quem se abstruiu e ficou com o poder dela. Como diria Benjamin Constant, que foi um dos apoiadores da república, depois ele refletiu e falou assim, essa não foi a república que eu queria. Isso aí não é república. Isso aí não foi a república que eu queria. O professor positivista Benjamin Constant. Agora prosseguindo, voltando a falar assim, os negros não foram incluídos, os negros não foram apoiados. Concordo plenamente. Eles foram excluídos e foram jogados para escanteio. Mas tem uma coisa que ninguém fala, que o contexto histórico social da época também não favorecia a inclusão do negro de imediato na sociedade. Primeiro, o pensamento eugenista, racista, científico era predominante entre as elites e os intelectuais brasileiros políticos da época. Então todos eles tratavam o negro como cidadão de segunda, terceira classe. E a crença na superioridade do homem branco naquele período histórico era uma crença real. Era uma crença real mesmo, não só entre as elites brasileiras, mas em boa parte do Ocidente, da Europa, dos Estados Unidos no geral. Então, essa exclusão do negro pós a abolição da escravidão, ela não foi só um fenômeno recorrente só no Brasil. Nos Estados Unidos também, pós a abolição, os negros também foram jogados a escanteio devido ao racismo, ao preconceito, à segregação, etc. Então o que eu estou querendo dizer com isso? O contexto social, político, econômico, cultural e científico da época não favorecia a inclusão do negro de imediato na sociedade brasileira, porque era um pensamento unânime da elite brasileira e no geral de que o Brasil tinha que, entre aspas, se embranquecer, trazer imigrantes europeus que, segundo eles, trariam cultura, trariam desenvolvimento social, econômico, cultural e político para o país. Claro, um pensamento completamente racista e anti-isonomia. Mas a gente tem que pensar, não podemos cair no anacronismo histórico, nós temos que pensar com o período da época. Nós não podemos pensar na visão de hoje, anacrônica, com a visão de justiça social, reparação histórica, que naquela época esse debate não entrava nem em questão. Não entrava nem em questão. Principalmente entre os brancos elitistas da elite brasileira.
Agora eu vou falar sobre outra coisa. Eu vou falar sobre, de novo, a Europa e as duas guerras mundiais. Olha, posso falar a verdade? Minha opinião, o pessoal fala assim, as duas guerras mundiais foram uma catástrofe para a humanidade. Eu vejo em dois lados. Humanamente, sobretudo na Europa, foi uma catástrofe. Mas teve um país, sobretudo, que a gente conhece muito hoje, os Estados Unidos, que ganhou com as duas guerras mundiais. Não só economicamente e financeiramente, mas foi graças às duas guerras mundiais que os Estados Unidos até hoje é essa potência que é por causa de hoje. A gente sabe que vários fatores ajudaram os Estados Unidos a ser aqui hoje. Primeira, a colonização que eles tiveram. Segunda, a independência que eles tiveram. Terceira, a guerra civil. Desculpa. A guerra civil, que também foi decisiva para o desenvolvimento dos Estados Unidos, que foi a vitória do norte industrializado progressista sobre o sul ruralista escravagista dos Estados Unidos. Essa vitória não apenas vai fazer prevalecer o modelo nortista americano de industrialização, mas de reforma agrária e também de libertação dos negros, né, que mesmo com a libertação depois sofreram uma segregação violentíssima da lei de Jim Crow, da Ku Klux Klan e da polícia norte-americana violenta até hoje, assim como a polícia brasileira. Voltamos. Enfim, eu vejo que o grande beneficiado até hoje com essas duas guerras mundiais foram os Estados Unidos. Os Estados Unidos ganhou totalmente com essas duas guerras mundiais. Não só economicamente, financeiramente, vendendo armas, mas com a vitória dos Estados Unidos e dos seus aliados nas duas guerras mundiais, favoreceu exclusivamente eles. E a partir dali eles passaram a mandar na Europa e em todo o Ocidente, inclusive na América Latina. Tanto é que eu vou falar até uma coisa que muitos de vocês vão achar um absurdo, mas eu vou falar. Sobretudo na Primeira Guerra Mundial. Sobretudo na Primeira Guerra Mundial. Porque não dá para defender a Alemanha na Segunda Guerra Mundial, porque a arrogância nazista, a prepotência, o eugenismo, o racismo e o massacre dos judeus e de outros civis europeus foi uma grande monstruosidade da máquina mortífera de guerra dos nazistas, injusta, soberba e arrogante de Hitler. Mas voltando a falar, a Primeira Guerra Mundial, e aí é minha opinião, vocês podem discordar ativamente dessa minha opinião. Eu acho que, na minha opinião, a derrota da Alemanha e do Império Austro-Húngaro na Primeira Guerra Mundial foi uma catástrofe para o Ocidente. Por que eu estou falando isso? Como assim? Você está querendo reescrever a história, amigo? Não. Eu acho que a derrota da Alemanha e do Império Austro-Húngaro na Primeira Guerra Mundial foi um desastre para o Ocidente. Por quê? Eu vou falar por quê. Primeiro que a Alemanha, até a Primeira Guerra Mundial, era um país intelectualmente, cientificamente, humanisticamente, muito melhor, onde seus pensadores tinham uma ideia muito melhor, inclusive do que os pensadores franceses. Os pensadores franceses são muito enaltecidos no Brasil, devido à USP, devido à missão francesa aqui. Mas eu vou falar, a escola alemã e a escola inglesa de intelectuais, eu considero muito melhor e superior do que a escola de intelectuais francesas e norte-americanas. Com todo respeito a quem discordar de mim. Os intelectuais e pensadores ingleses e alemães na Europa eram muito melhores do que os pensadores franceses e norte-americanos. Porque, como eu tenho uma visão um pouco mais, não vou mentir, centro-direita, conservadora, o início da decadência política da Europa, e até eu vou abraçar essa ideia, começou com a Revolução Francesa e com os ideais iluministas da França de igualdade, liberdade, igualdade, fraternidade, que para mim, depois, no decorrer dos séculos, vai se tornar uma visão completamente distorcida da nossa sociedade sobre o que é igualdade, sobre o que é liberdade, sobre o que é fraternidade no geral. Voltando, a derrota da Alemanha e do Império Austro-Húngaro na Primeira Guerra Mundial foi um desastre, não só a nível intelectual e cultural, mas a nível político, porque depois das duas guerras mundiais,
os Estados Unidos vai se fortalecer, vai se tornar o dono praticamente não só da Europa, mas de toda a América Latina. E também, com todo respeito aos Estados Unidos, os Estados Unidos também vai ser o grande responsável pela decadência cultural do Ocidente. Quem acha que eu tô falando besteira, é só ver as revoluções sexuais dos anos 60, os movimentos hippies, o feminismo, tal, radical que a gente conhece hoje, foi tudo forte lá nos Estados Unidos. E nós, Brasil, como um país satélite cultural, nós abraçamos todas essas causas deles. Tanto é que, não vou mentir, a geração Baby Boomer norte-americana, ela lutou por causas nobres, como contra o racismo, pelo fim da guerra do Vietnã, mas ela também foi uma geração que se perdeu no vício das drogas LSD, dos hippies, e também o feminismo vai se tornar radical, que vai criar essa desavença atual entre homens e mulheres na sociedade ocidental. Então aí é minha opinião, você pode discordar de mim, mas na minha opinião, sobretudo, na Primeira Guerra Mundial, a derrota da Alemanha, do Império Austro-Húngaro, foi péssimo para o Ocidente. Porque, sobretudo, os países França e Estados Unidos, culturalmente e filosoficamente, não eram os melhores países para assegurar a defesa cultural do Ocidente. Você pode discordar de mim aí nos comentários, você pode discordar, mas eu peço humildemente que você tenha respeito à minha pessoa, que você tenha respeito à minha opinião, mas que se você estiver vendo aí no comentário, pode comentar, sim, discordar, fazer críticas, sugestões, mas se você for fazer crítica, meu amigo, faça a crítica construtiva, com respeito, fala assim, ó, Sérgio, eu discordo de você por causa disso e disso, porque na história aconteceu isso, e foi assim, assado, então vocês podem discordar de mim tranquilamente, mas eu só peço humildemente, tenham respeito à minha pessoa e à minha opinião. Eu não vou aceitar comentários de ofensa e atacando a minha pessoa, tá certo? Com todo respeito, um forte abraço, um ótimo dia para vocês que me ouviram. Forte abraço, fiquem com Deus. Eu sou Sérgio Amaro, tal. Ah, e só para acrescentar, eu ia terminar aqui, mas eu esqueci de falar uma coisa sobre o Brasil e nas relações internacionais. Desculpa. O Brasil nas relações internacionais. Eu vejo que o Brasil hoje, sobretudo com o governo do PT do Lula, eles estão se distanciando diplomaticamente dos Estados Unidos, mas estão querendo se aliar à China. E aí entra todos os debates ideológicos, o Brasil deve se aliar à China, deve se aliar aos Estados Unidos. Para mim, o Brasil não tem que se aliar a nenhum deles. O Brasil não cabe no quintal de ninguém. O Brasil tem que buscar ser um país soberano, politicamente, economicamente, industrialmente, diplomaticamente. E o Brasil, ao invés de se submeter aos Estados Unidos ou à China, o Brasil deve buscar um lugar ao sol no concerto das nações. Sendo sempre o país que for diplomático, mas a gente também precisa investir nas nossas forças armadas, não só para defender nossa soberania, mas também para defender os nossos interesses perante os interesses das grandes nações do mundo hoje. E, como diria a fala de um economista, o Brasil não cabe no quintal de ninguém. Para mim, o Brasil não tem que ser aliado nem dos Estados Unidos nem da China. O Brasil tem que ser imparcial e o Brasil tem que buscar aquilo que um político alemão falava no século XIX e no século XX para a Alemanha. Buscar um lugar ao sol no concerto das nações. E com relação aos Estados Unidos, só para encerrar, quem eu prefiro, republicano ou democratas? A gente sabe que ambos os partidos defendem o imperialismo, defendem o intervencionismo americano, mas é claro que se eu puder escolher entre os republicanos liderados pela arrogância de Trump, eu prefiro sem dúvida os democratas, mesmo com todas as falhas nas suas visões políticas, tal, porque os democratas, historicamente, não hoje, mas historicamente, desde o final da Primeira Guerra Mundial com Woodrow Wilson, o presidente democrata,
seja com todas as críticas que nós temos a ele devido ao comportamento racista internamente nos Estados Unidos, o Woodrow Wilson, ele teve uma importância no sentido que ele foi o presidente dos Estados Unidos que defendeu, foi um precursor da defesa da cooperação internacional entre os países, economicamente falando, né? Na visão dele, norte-americana, né? Que a gente sabe que não é autêntica, mas ele foi um dos primeiros a defender a cooperação internacional entre os países, né? Porque a gente sabe que quando os países querem se impor arrogantemente sobre os outros, causa muitas guerras e causa muitas desavenças políticas, sociais e econômicas. Muito obrigado, eu sou Sérgio Amaro Correia Alves e muito obrigado por você me ouvir e me escutar. Se for compartilhar, dê sugestões, críticas, mas críticas construtivas que não sejam para atacar minha pessoa e minha opinião. Respeite a minha opinião, eu respeitarei a sua, mas faça críticas construtivas no sentido de dizer, ó, não concordo com você por causa disso, disso, mas sem atacar a minha pessoa. Com respeito e possibilidade. Muito obrigado, Sérgio Amaro Alves.